tarde. Quem daqui nunca programou Python? Beleza. Eu vou mostrar algum código para vocês terem noção aqui. A minha palestra não é sobre um curso para crianças, apesar de eu ter colocado essa imagem aqui, é mais para chamar a atenção. A próxima geração de Pythonistas é pessoas de qualquer idade, né? Qual a motivação? Tem um movimento muito grande nos Estados Unidos para inserir pessoas no mundo da programação. Inclusive, vai ter uma hora do código, agora no começo de dezembro. E dentro da comunidade Python, o próprio fundador da linguagem, o próprio criador da linguagem, ele pediu e tem pedido para que a gente procure ensinar programação para pessoas que não são da área de programação. Pessoas que são da área de biológicas, de humanas. E dentro desse contexto, foi feito um desafio em abril desse ano, para que até abril do ano que vem, cada pessoa da comunidade Python faça alguma coisa para poder ajudar a divulgação da programação para todas as pessoas. Por que Python? Um dos motivos pelos quais o Python é muito utilizado para ensinar programação é que é uma linguagem simples. Então, a sintaxe ela tem uma curva de aprendizado muito menor do que outras linguagens. Então, para o iniciante, ela é bastante adequada. Nos Estados Unidos, de 39 universidades, a maior parte está começando a utilizar Python, e esse é um movimento que está se estendendo aqui no Brasil. Então, eu fiquei sabendo ontem que a Federal do Maranhão vai começar a utilizar Python no semestre que vem, a USP utiliza Python, Federal do Rio de Janeiro, e tem várias universidades, né? Um dos motivos é porque a linguagem C, apesar de ter influenciado uma geração de programadores, ela tem um problema em termos de sintaxe. O cara esquece um ponto e vírgula, o programa não roda. Isso é um obstáculo para a pessoa aprender lógica de programação. Então, a sintaxe da linguagem acaba sendo um empecilho para quem é iniciante. E eu volto a insistir, não é só pessoas da área de ciências da computação. Que uma pessoa da área de ciências da computação muitas vezes precisa aprender C, não só para aprender lógica de programação, mas para outras disciplinas, como sistemas operacionais, estrutura de dados. Agora, um advogado, um biólogo, um jornalista, não tem por que sofrer com sintaxe, quando o objetivo dele é só fazer coisas básicas em programação estruturada. Esse é um estudo, depois, se vocês quiserem, vocês podem baixar, de novembro de 2013. Esse cara é a pessoa talvez mais importante viva do mundo da computação. Esse cara, ele é criador de uma série de livros chamado A Arte de Programar, Donald Knuth. Ele deu uma entrevista em junho de 2014 e ele disse uma coisa que é bastante verdade na nossa realidade. A falha mais comum nas classes de computação é enfatizar as regras de sintaxe das linguagens de programação, em vez de enfatizar o algoritmo. Quando você aprende o algoritmo da busca binária, aquele algoritmo ele tem a eficiência independente do sistema operacional, independente da linguagem de programação. E o que está acontecendo hoje? As pessoas não aprendem a lógica de programação, tem dificuldade para isso, por causa da sintaxe da linguagem. Tradicionalmente, o pessoal tem aprendido com C e Java aqui no Brasil. Essa é uma entrevista de junho de 2014, e ele disse que um dos problemas sérios hoje em dia é o professor ele dá uma aula de sintaxe de uma linguagem, em vez de dar uma aula de algoritmos, que é independente de sistema operacional e de linguagem de sintaxe. Outro motivo interessante dentro desse movimento para levar programação para pessoas que não são da área de computação, a comunidade Python tem uma tradição de diversidade até colocada como um statement. Então, a Python Software Foundation encoraja a participação de qualquer pessoa, qualquer que seja o seu background. Na PyCon US esse ano, uma coisa bastante notória era a quantidade de pessoas que não eram da área de computação fazendo parte do evento. Então, quando você estava no almoço, num jantar,
Do seu lado direito tinha uma menina que era DJ, fazia mixagem de rap com Python. Tem um jornalista que o cara fazia raspagem de dados com Python, um biólogo fazendo sequenciamento de DNA. E pessoas assim que não são da área de computação. Quando a comunidade já tem uma abertura para a diversidade, a transição para uma pessoa que não é da área de computação aprender programação é mais tranquila, porque a própria comunidade é mais receptiva. A Python Software Foundation tem uma meta de 20% de mulheres na comunidade em 2015. Nesse ano, 1/3 dos palestrantes da principal conferência de Python, PyCon US, era mulher. Nenhum evento de tecnologia, se você for em qualquer evento de outras linguagens, você vai ter, aqui na RuPy tem uma palestrante. Então, o número de palestrantes da PyCon US é muito significativo. Isso não é um produto do acaso, não foi cota, porque o código de conduta proíbe você privilegiar um sexo ou outro. Então, foi um trabalho, grão a grão, da comunidade Python de procurar que mulheres submetessem as palestras. Inclusive, tem um movimento chamado PyLadies, Jungle Girls, que procura que as pessoas que são mulheres estão fazendo alguma coisa interessante, o pessoal anima para que essas pessoas submetam a proposta, e a proposta concorre em pé de igualdade com a dos homens. E como o número de propostas é muito alto, esse ano 1/3 dos participantes, dos palestrantes, era mulher. E também, em consequência, 1/3 também dos congressistas era mulher também. Tem incentivos concretos. A Python Software Foundation tem verba para que as pessoas do sexo feminino que não consigam arcar com os custos possam fazer a viagem, hospedagem, etc. Tem 2 iniciativas, PyLadies, Jungle Girls. São iniciativas assim que aqui no Brasil tem. Elas começaram em Natal, PyLadies. Eu vou mostrar umas fotos, vocês vão gostar. E agora, em São Carlos, tem um grupo, em Brasília. No Rio de Janeiro, estão começando alguma coisa também. Vocês podem procurar PyLadies Brasil, que tem os contatos para vocês começarem. Jungle Girls também. Esse blog, Jungle Girls/histórias, tem toda semana um relato pessoal de meninas que estão fazendo alguma coisa interessante com Python. Então, é um trabalho desgraçado, porque são umas polonesas que mantêm esse site. Toda semana elas vão atrás de fazer uma entrevista para poder animar as outras pessoas. Também tem uma tradição de aumentar a diversidade de não-americanos. A meta é 25% de não-americanos até 2015. Essa foto aqui é de um pessoal de Zagreb. Essa menina aqui, ela chama Josefine. Ela tem 13 anos, ela ganhou uma bolsa para poder participar da EuroPython em Berlim, e ela começou um movimento chamado Pixel Dust, de inserção de meninas na área de programação, Arduino. Então, essas meninas aqui, uma vez por mês, se reúnem para poder aprender programação e robótica. Esse é um pessoal de Jungle Girls lá do Quênia. Essa é uma conferência da África do Sul. Todo esse pessoal recebe verba para poder fazer o evento. Então, quando você está organizando uma conferência de Python, você pode pedir uma ajuda financeira para organizar essa conferência, e ela é muito bem utilizada, principalmente em países em desenvolvimento. Eu estava na Inglaterra, em setembro, e o pessoal estava arrecadando fundos para que ocorresse uma conferência Python na Namíbia. Então, tem um banco, Bank of America, está arrecadando fundos para que haja essa conferência na Namíbia. Tem também uma forte participação de professores. Na PyCon UK do Reino Unido, tinham 50 crianças que participaram e mais uns 70 professores de ensino médio que eles estavam aprendendo como ensinar programação para crianças.
Então foi um laboratório muito divertido com Raspberry Pi. Mas uma boa espada não faz um bom samurai. Então o Python é apenas um meio. É uma linguagem, como outra, que uma hora as pessoas vão deixar de utilizar. O importante é você aprender lógica de programação. E a linguagem que ela é mais, hoje em dia, apropriada para ensinar lógica de programação básica, principalmente para pessoas que não são da área de exatas. A minha iniciativa concreta, Python para zumbis, zumbis quer dizer iniciante, é mais interessante você falar Python para zumbis do que Python para iniciantes, porque o pessoal não gosta de ser chamado de iniciante, mas zumbi o pessoal gosta, né? E não é uma iniciativa só para crianças. Eu coloco exemplos de códigos para crianças, mas é um curso universitário. É o curso equivalente ao primeiro semestre de introdução à programação numa faculdade de computação. Nós não temos nenhum dinheiro. Somos 3 pessoas na equipe. E em um ano, a gente atingiu 20 mil pessoas. Eu parei de contar, porque todo mês aumenta esse negócio, né? Atualmente, a gente está com 24 mil pessoas. Mas eu resolvi fazer um corte, porque aí fica assim, um ano, 20 mil, ficou um número redondo, né? Na verdade, era um pouquinho a mais. Algumas pessoas que aprenderam a programar Python com o curso acabaram fundando a PyLadies Brasil. Esse é um pessoal de Natal. E também um grupo lá de Recife, PyLadies Recife. Agora, no mês passado, começou em São Paulo, na Universidade Federal de São Carlos. E é uma turma também que aprendeu a programar com o meu curso. São as meninas lá que começaram. Tem o pessoal de Brasília e do Rio de Janeiro. O que eu acabei ganhando com esse curso aqui? Por causa do curso, da repercussão, eu dei, nesse ano, 26 palestras e 14 minicursos. Isso aqui não é a minha vida toda, é só 2014. Então, em 2014, eu acabei conhecendo 9 países diferentes, graças ao curso. Porque o pessoal quer saber por que o curso está dando certo, porque outras iniciativas existem, né? Mas não tão bem sucedidas. Quem que eu sou? Eu dou aula em Hogwarts, depois que Snape morreu. Não é mentira, eu sou professor da FATEC. Eu também dou aula para crianças, de um projeto aqui de São José dos Campos chamado Decolar, que é um projeto para crianças talentosas. E vocês podem pegar todas as informações sobre mim nesse About Me F. Massanori. Aí tem Twitter, Facebook, Instagram, aí vocês podem seguir à vontade. Eu também deixei no credenciamento uma pilha de cartõezinhos. Aí, se vocês quiserem, vocês podem pegar o cartãozinho também que tem WhatsApp, Twitter, celular, tudo que vocês precisarem para entrar em contato comigo. Por que um curso em português? Então, é um fato, dado do Ibope, de 2012, que 5% das pessoas têm influência no inglês. Existem vários cursos em inglês. Coursera, do edX, do MIT, de Harvard, de Rice. No entanto, as pessoas têm uma dificuldade básica, que é o inglês. Alguns cursos até estão legendando os vídeos, mas o problema é que todas as lições estão em inglês, todas as submissões, o material de apoio. Então, a gente resolveu fazer um curso que fosse em português para ajudar 95% da população brasileira. O Python para zumbis, ele é acessível por esse endereço. Você não paga nada. E também tem um certificado também para quem quiser. Ele é um curso parecido com o Coursera. Tem uma estrutura de vídeos e slides. Se você não quiser fazer os exercícios, você pode seguir uma playlist do YouTube independente. Também tem 4 mil pessoas inscritas na playlist. Tem os vídeos, você pode fazer comentários. Aqui você pode colocar perguntas. As perguntas a gente pode fazer upvote, downvote. Em geral, as pessoas não interagem tanto no fórum. Hoje em dia, o pessoal prefere montar grupos pequenos no WhatsApp ou fazer encontros presenciais para poder aprender melhor. Então, por exemplo, lá em Natal, as meninas se reuniam num shopping uma vez por semana para tirar dúvida. Então, assim que o pessoal aprendia, né? Então,
Apesar do curso ser todo online, para que a pessoa aprenda, é interessante que a pessoa monte um grupo pequeno, reduzido, para que um tire dúvida do outro. É assim que costuma funcionar bem. Que outras diferentes, além da língua, tem esse curso? MOOC significa Massive Open Online Course. Ele é massivo, porque é para muitas pessoas. Ele é aberto, porque você não paga nada para se inscrever. E todo o material é Creative Commons. Então, se alguém quiser utilizar os slides, os exercícios, pode utilizar à vontade, não precisa nem notificar. É Creative Commons Share Alike. De fato, tem muitos professores pedindo permissão para utilizar o curso. Ele é uma iniciativa da comunidade Python, não é uma iniciativa da FATEC. A história começou em novembro de 2012, que o Marcel Caracciolo, que é o presidente da Associação Python Brasil, ele pediu para que eu fizesse um curso massivo. Eu respondi que em 2 anos eu ia conseguir fazer. Aí engavetei a coisa assim, como a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, prioridade 0. Em julho do ano passado, ele anunciou na Campus Party lá de Recife, que, com uma landing page, inclusive, de registração, de pré-inscrição, que eu ia lançar o curso e você poderia se inscrever. Então, em uma semana tinha 1.500 pessoas. Essa é a minha reação aqui. Que eu não tinha absolutamente nada pronto. Mas, em um mês, a gente fez o projeto do curso todo. Se vocês entrarem na página, tem até um filminho com fundo musical do Plants vs Zombies, né? A gente gravou toda a primeira semana. Eu comprei um gravador aqui, que é sensível à distância. Então, eu conseguia fazer os vídeos no Starbucks, por exemplo, viajando. E, de fato, tem alguns vídeos que eu falo, eu estou aqui no avião, viajando para o Uruguai e tal. Então, é bom porque o pessoal entra no clima da coisa, né? Python, o 3, ele é muito conveniente para a gente ensinar coisas em português. Em linguagem C, você não consegue ter uma variável chamada opção. Em Python, você consegue ter opção. Também, em C, se você pegar o número 1 e dividir por 2, ele dá meio. Para uma pessoa que está começando a programar, é muito natural que seja meio. Agora, se você aprender com C ou Java, se você der um printf de 1 dividido por 2, dá 0. Porque é uma variável, o número inteiro 1 dividido pelo número inteiro 2, em C, dá um número inteiro, que é 0. Isso é uma coisa que não entra na cabeça de um iniciante. Graças a Deus, Python tem o meio. Todos os vídeos são curtinhos, 4 minutos. A gente fez uma pesquisa. Na verdade, tem um professor do Uruguai que ele fez uma pesquisa e passou para a gente. A geração atual é altamente conectada. Até as pessoas com poucos recursos têm internet de 50 centavos e a pessoa tem WhatsApp, Facebook. E esse pessoal que é totalmente conectado não aguenta um vídeo de 15, 30, 50 minutos. Por isso que a gente fez vídeos de 4 minutos, sem quiz no meio. É um vídeo real, de 4 minutos. Aí eu falo, agora vocês tentam fazer esse exercício aqui. Porque vídeo longo não funciona para a atual geração. Tem 1 bilhão de exercícios. É muito difícil você conseguir fazer tudo. Tem exercícios do Google Developer Day, Hackathon do Facebook, tem exercício do Google Python Class. Então, é um desafio grande até para as pessoas que já sabem programar. Então, muitas pessoas que já sabem programar em C, em Java, gostam do curso porque tem os desafios, aí o cara se sente assim, aguçado a treinar mais programação. Eu tenho códigos de meninas de 12 anos para animar as outras meninas. Não tem uma coisa que anime mais uma menina do que você ver código de outra menina, não o código do professor.
Porque quando o professor mostra o código dele, você fala, pô, o professor, tal, o cara está há muito tempo dando aula. Agora você fala, isso aqui é um código de uma menina de 12 anos, aí a pessoa se sente motivada a aprender também. Nós somos 24.500, 20 mil eu fechei em agosto desse ano, quando completou um ano o curso. Esses desenhos são feitos por um voluntário, ele é arquiteto, chamado Cristiano Chauí. Eles são bem divertidos. Teve um dia que a gente ia migrar das instâncias da Amazon para DigitalOcean, e a gente, na migração, a gente ficou algumas horas fora. Então, a gente colocou esse desenho para o pessoal não ficar chateado. O pessoal faz divulgação nos lugares mais estranhos e inesperados possíveis. Então, isso aqui é uma divulgação que foi feita por um aluno no Walking Dead Portugal. É uma comunidade que tem 45 mil pessoas, e saiu esse Walking Python aqui. Então, a divulgação foi feita pela comunidade. A gente não gastou nenhum dinheiro com propaganda. Então, isso é uma coisa bacana. Aliás, as próprias pessoas da comunidade estão ajudando a tirar dúvidas uns dos outros nos grupos de estudo locais. Somos 3. Eu fiz os vídeos. O Gileno, ele fez o site. O site é de Django, né? O Marcel Caracciolo fez toda a parte de análise de dados, que a gente extrai muito dado. A gente sabe, por exemplo, qual exercício que as pessoas estão com mais dificuldade, porque as pessoas voltaram o vídeo várias vezes. A gente sabe quais vídeos que o pessoal acelerou, por exemplo. Tem uma quantidade de vídeos. A gente viu que o pessoal acelera muito os vídeos. Então, a tendência é, inclusive, gravar mais rápido, porque o pessoal não gosta de vídeo lento. Dorme, né? A gente não tem nenhum dinheiro, mas a gente tem a colaboração de toda a comunidade. Graças a isso, a gente está hoje com 24 mil pessoas. O certificado é muito difícil de se obter. A gente fez de propósito uma coisa assim que seja um desafio. A maior parte das pessoas quer só aprender. Poucas pessoas estão interessadas no certificado. Mas é um desafio você conseguir fazer a prova do Google Developer Day, Hackathon do Facebook. E, graças a Deus, a gente tem uma taxa de pessoas que receberam certificado maior do que o do Coursera e do EDX. A média do Coursera e do EDX é 4% de pessoas que concluem o curso. Então, a gente está com uma média de 9%, que é muito bom. Alguns alunos concretos. Eu dei essa palestra muitas vezes. E tem um monte de vídeos por aí, em inglês, em espanhol, em português. Então, hoje, eu vou contar mais algumas historinhas dos alunos. Então, essas meninas aqui, elas aprenderam a programar com o Python, no Python para zumbis, e fundaram o Paireiros Brasil. São meninas de Natal. Elas organizaram o primeiro evento só de mulheres, palestrantes mulheres. Esse evento tinha mais de 100 pessoas, sendo que 80% eram mulheres. Não é um grupo segregado. Alguns grupos de meninas, assim, ó, menino não pode entrar. Aí o pessoal fica bravo, porque elas se separam, né? Não, aqui o menino ele pode participar do evento, mas ele tem que levar a namorada, tem que levar alguma menina assim, para poder animar a aumentar o grupo. Nós tivemos o Rupai Natal. Foram palestrantes mais ou menos equivalentes aos daqui. Só que a gente teve 320 pessoas, sendo que 1/3 era mulher, dos participantes. O pessoal não estava dando muita importância para o fato. Aí eu falei para os organizadores, conta o número de meninas. E tinha 1/3 de participantes meninas. É a primeira vez na história do Brasil, num evento para desenvolvedores, Rupai, um evento para desenvolvedores, que 1/3 dos participantes é mulher. É claro que isso tudo tem um contexto. Lá em Natal, tem vários professores das universidades que divulgam o Python, e na hora que eles viram esse evento, os professores ajudaram a formar caravanas de várias cidades do interior do Rio Grande do Norte para participar do evento. Então, não é só
Paileires, mas é uma ação conjunta com professores. Um mês atrás, houve um evento chamado Code Girl, que não é da Paileires, mas as meninas do Paileires ajudaram a divulgar bastante, onde você teve, foram 740 pessoas. O auditório maior ele ficou lotado, eles colocaram um monte de cadeiras, não tinha lugar para sentar mais. Desses 740, 60% eram mulheres. Histórias de alunos. O Leandro é um aluno que ele era helpdesk de um sistema chamado Proteus, que é da TOTUS. É um ERP proprietário. O que ele fazia era tirar dúvidas da parte funcional do Proteus. Era helpdesk. Ganhava R$ 2.600. Ele aprendeu a programar com Python e ele mandou uma mensagem para mim dizendo: "Pô, eu não encontro", ele é daqui de São José dos Campos, mora no Galo Branco. "Eu não encontro trabalho com Python. O que eu faço? O que você me sugere?" Eu falei: o que você sabe fazer? Eu falei: eu entendo muito da parte funcional do Proteus. O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de trabalhar com Python. Sai da empresa, monta a sua e faz customizações do Proteus com Python. Ele levou a sério o negócio, pediu as contas. 3 filhos. 3 filhos. É muita responsabilidade. Ele contratou um contador por permuta. Ele fez alguns sisteminhas para o contador para ele ficar 2 anos sem pagar nada. Ele descobriu que no Proteus, o banco de dados é SQL Server. Você consegue extrair dados muito facilmente com Python. Ele fez telas de customização e começou a vender para os clientes que ele atendia no helpdesk customizações. No início, ele começou a fazer sem ganhar nada, só para aprender. A cara e coragem. Seguro-desemprego, 3 filhos. Galo Branco. Ele começou a fazer vários sisteminhas e o pessoal começou a gostar, porque ele conseguia entregar rapidamente. Tem uma empresa de São Paulo que ela precisava de uma coisa muito simples, é extrair dados do Proteus, montar um arquivo Excel e mandar via e-mail para alguns usuários. Ele fez esse sisteminha em 2 meses. A empresa ela tinha um orçamento da TOTUS de R$200 mil para fazer o sistema em 6 meses. Ele propôs 70 mil em 3 meses. Ele conseguiu terminar em 2 e entregar o sistema. A TOTUS tem um ambiente de desenvolvimento que é fechado, é um sistema proprietário. Você só consegue desenvolver customizações utilizando o próprio ambiente da TOTUS. O que ele fez? Ele hackeou o Proteus com Python. Hoje ele está ganhando $4 mil por mês. Ele ganhava R$ 2.600. Ele cobra agora R$100 a hora, com o traslado. Ele está cheio de trabalho. Convidei ele para vir na FATEC, para falar com os alunos. E, inclusive, ele contratou uma garotada lá para ajudar ele no trabalho. Então, um caso concreto de uma pessoa que não precisou aprender zilhões de frameworks, zilhões de tecnologias. A única coisa que ele sabe é programação estruturada. Ele não sabe nem orientação a objetos. Ele começou a aprender orientação a objetos agora. Então, é um exemplo concreto. Outro exemplo é uma aluna da FATEC, a Luísa. Ela detestava programar. Ela começou a trabalhar na Talkworks, ela aprendeu Python. Na Talkworks, eles tinham uma necessidade de um projeto, só que era na Uganda, um projeto com Python, da UNICEF. Esse projeto é chamado U-Report. A Uganda eles têm um problema muito sério de comunicação. Esse sistema, feito em Django, o que ele faz? Ele manda um SMS, um torpedo, para 135 mil voluntários. Lá na Uganda, o adolescente, jovem, mesmo a pessoa com poucas condições, tem um celular.
Então, eles têm um sistema onde os jovens eles ajudam a levantar informações por todo o país. Então, por exemplo, tem algum médico tratando casos de ebola na sua tribo, na sua cidade? Resposta 1, sim. Resposta 2, não. Então, mandava um torpedo, respondia. Um servidor de Django tratava a informação e mapeava no mapa, no Google Maps, a informação das respostas. Esses são os tópicos que esse sistema ajudava a mapear. Água potável, casamento precoce, até mutilação feminina. Então, esse sistema da Unicef está dando tanto certo que eles agora estão implementando no Sudão e outros países. Então, a menina que ela não sabia programar direito, tinha dificuldade, ela aprendeu a programar com Python, conseguiu uma oportunidade na Uganda e fez um baita do impacto, que é um sistema assim pesado. O pessoal da Uganda pensava que havia uma equipe enorme da Talkworks, e foi ela só. Então, ela era DBA, developer, teste, era tudo, né? Eles estão trabalhando também com a ebola, o pessoal da Unicef, com o mesmo sistema. Então, é uma notícia aqui, de 12 de novembro de 2014. A Universidade de São Paulo está utilizando também os vídeos do curso. A USP, a Escola Politécnica, desde o ano passado, utiliza Python para ensinar programação para 800 engenheiros. Tem mais 200 da Zona Leste. São meus colegas, eu me formei no IME-USP. No Moodle, que é o sistema de material lá da USP, eles colocaram os vídeos do Python para zumbis para os alunos da Poli. A maior parte dos alunos é do Sudeste, mas tem um bom número no Nordeste, que é um negócio interessante, porque lá no exterior, uma crítica que o pessoal faz para esses cursos massivos é que eles são, entre aspas, elitistas. Fizeram uma pesquisa dos cursos do Coursera, por exemplo, que a maior parte eram pessoas que já tinham um poder aquisitivo bom. Mas é uma questão de bom senso. Se você tem um curso de Stanford, que é oferecido para qualquer pessoa, o cara da Rússia, da Índia, da China, do Brasil que faz o curso é uma pessoa que sabe inglês. Então, é claro que vai ser de uma condição econômica provavelmente melhor, pelo menos sabe inglês. Mas, quando a gente tem um curso em português, a gente vê que a realidade consegue atingir um número de pessoas maior do que só as pessoas que sabem inglês. A gente fez um hangout para 400 pessoas, utilizando o Nitros. Foi bastante divertido, mas vou mostrar um pouco de código. Para quem nunca viu Python, esse é um código típico em Python que tem todas as coisas básicas da programação estruturada. Tem a condição, tem a repetição, tem uma biblioteca. Você está escolhendo um número entre 1 e 100 e eu dou um chute. Se a pessoa colocar um valor maior, eu digo que é alto, senão eu digo que é baixo. Uma das coisas que o pessoal mais estranha é a indentação. Vocês estão vendo que no while você não tem um abre-chaves e um fecha-chaves. Não tem o begin, não tem o end, não tem uma declaração, por exemplo. Vocês estão vendo que eu não declaro as variáveis. Vocês também estão vendo que eu não tenho ponto e vírgula no final de cada sentença. Então, o Python foi uma linguagem criada para que ela seja muito legível. 99% do seu tempo você está tirando o erro de um código ou você está tentando entender código de outras pessoas. Quando o seu código ele é claro e é fácil de entender, isso aumenta a sensação subjetiva de felicidade da pessoa, porque ela entende o código e consegue tirar erro mais fácil. Para rodar esse código aqui, eu tenho um chute, vou acertar de primeira, você venceu 42. Bom, como vocês sabem, se eu chuto um número entre 1 e 100, a possibilidade
O chute inicial ideal é 50, porque é metade entre 1 e 100, certo? Que é o algoritmo de busca binária. Mas, aqui deu 42. Se eu imprimir 10 números aleatórios entre 1 e 100, todos eles vão dar 42. Aí começa a parte divertida do Python. Como é que eu sorteio 10 números e todos eles dão 42? Então, uma das coisas divertidas do Python é que ele é software livre. Como software livre, você tem acesso às bibliotecas básicas e você pode alterar o código de uma biblioteca base. Aqui está o código-fonte da biblioteca Random. E o que eu fiz? Eu alterei a minha biblioteca Randint para voltar sempre 42. Então, o aluno ele entende, na prática, o que é software livre. Isso é uma coisa bastante divertida, porque depois tem um outro joguinho, que você sorteia uma posição de um asteroide, e aí fica divertido, porque ele vê que o asteroide sempre sai na posição 42, 42, ele vê que ele tem que voltar o código. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Eu ensinei esse código para as crianças do Decolar. Tem uma menina que ela não gostava de matemática, aí ela baixou de um site os nomes mais comuns, populares, de meninas aqui no Brasil. Ela perguntou para mim como é que eu faço para colocar várias linhas num único texto. Em Python, é super simples, colocar 3 caspetas. 3 aspas no começo, 3 aspas no final. Você tem os nomes em várias linhas. Outra coisa que a menina me perguntou, como é que eu faço para colocar isso num vetor? É só você colocar um split no final, você coloca isso aqui num vetor. Como é que eu faço para colocar esse negócio em ordem crescente? Nomes.sort, aí os nomes estão em ordem crescente. E aí eu posso utilizar a mesma lógica de programação do primeiro programa para esse programa, que ele escolhe uma palavra aleatória entre 100 nomes de meninas. A menina que fez esse código está aqui nessa foto. É aquela menina do lado esquerdo que está em frente do micro. Não é nenhuma dessas aqui da frente, que é essa aqui, a Ana. Essa foto eu sempre mostro, o pessoal acha engraçado, porque ela não veio para tirar foto lá. Continuou a fazer código. Em Python, uma coisa interessante também é o tratamento de Unicode. Eu dei uma palestra na Argentina, então isso aqui tem um contexto, mas conho é um palavrão em espanhol, né? Esse palavrão você pode escrever com 5 caracteres ou 6 caracteres, e tem a mesma representação externa gráfica. Então, um dos problemas que a gente tem hoje em dia, muito comum para desenvolvimento para várias línguas, é normalização. Então, em Python, a gente consegue normalizar ou para 5 caracteres ou para 6 caracteres. Você pode limpar os acentos, e, inclusive, você pode normalizar dígitos de árabes para os nossos dígitos normais. Todos esses códigos estão lá no SlideShare, na apresentação que eu deixei disponível lá. Aliás, deixa eu ver se tem... se vocês quiserem acompanhar, bit.ly barra Python, tracinho, né, underline, tracinho, for, tracinho, zombies. Aí tem o SlideShare, tem os links do GitHub, para que vocês possam pegar o código e baixar. Fibonacci é um programa que a gente ensina em estrutura de dados. Tem um Fibonacci recursivo. A gente sabe que ele é ruim, porque ele repete para o mesmo argumento o processamento várias vezes. A gente está vendo que o Fibonacci de 2 ele foi chamado várias vezes. Eu estava dando uma palestra lá no Mato Grosso, e tem um professor lá que ele queria fazer uma
brincadeira, assim, na verdade, queria pegar o meu pé. Falou, eu quero que você mostre um Fibonacci recursivo em Python, o Fibonacci de 100, agora. Fibonacci de 100, quando você faz recursivo desse jeito, como ele repete várias vezes o processamento, ele repete coisa, ele é muito ruim, ele demora mais de 1 hora, que é o tempo da palestra. Mas, em Python, a gente tem a possibilidade de utilizar o cache do sistema operacional para não repetir. Então, a gente consegue calcular na hora o Fibonacci. Aqui eu estou fazendo um envelopamento aqui com um algoritmo de cache do sistema operacional. Uma das coisas que o pessoal gosta de fazer é metaprogramação, que é alterar o seu próprio código. Então, aqui eu tenho um fatorial e um Fibonacci recursivo. Eu estou calculando o Fibonacci fatorial de 666 para retornar sempre 42. Então, é uma coisa bacana aqui. 42 é mais forte que a besta do Apocalipse. 42 tem a ver com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Resposta para tudo. Isso aqui serve para coisas mais interessantes, como contar o tempo de uma função, né? No ano passado, teve um hackathon do Facebook em São Paulo. O hackathon do Facebook tinha um problema, teste, que a pessoa precisava resolver em 45 minutos, que era gerar os números binários de 0 até 2 elevado a n-1 e colocar eles em ordem decrescente de acordo com o número de uns da string da representação do número binário. Então, aqui eu tenho a função que conta numa string os números binários. Aqui eu gero os números binários. Para você ordenar por uma chave diferente da chave normal, você coloca a chave igual ao nome da função. E aqui você gera o código que dava a resposta para o hackathon do Facebook. Os alunos eles conseguiam fazer esse código em 10, 15 minutos e tinham até tempo para fazer em uma linha. Então, aqui embaixo, você tem uma versão utilizando lambda, que é uma função anônima. Você recebe o parâmetro S e devolve o número de uns que tem. Então, em uma linha, você consegue resolver o exercício do hackathon do Facebook. Então, essa é uma coisa que o pessoal gosta de fazer. Tem professores que gostam de ver o assembler do código. Isso aqui é o assembler do fatorial. Também tem função para isso. O Quicksort é um algoritmo de ordenação. Eu pego um voluntário, coloco os menores de um lado, os maiores do outro. O voluntário vai estar na posição final, em ordem crescente. A gente tem, em Python, um negócio muito legal chamado List Comprehension, que eu utilizo programação funcional, né? Todos os x para o x na lista, de tal forma que o x é menor do que o pivô. Então, dessa forma, eu deixo claro a lógica de programação e não entro no mérito dos índices, de empurrar as coisas para a esquerda ou para a direita. É mais fácil de transmitir o conceito do algoritmo, sem perder tempo com a sintaxe. Estou pulando alguns códigos, mas estão todos lá no link. Desenvolvimento de interface gráfica, desktop, né? Isso aqui é um reloginho do Luciano Ramalho. Isso aqui é muito legal. Então, uma das coisas mais difíceis de você ensinar é a orientação a objetos. Então, eu estou criando uma classe int 42, tem 13, int 42, 7. Se eu fizer A mais B, quanto que vai dar? 42. Print A, 42, print B, 42. Que bruxaria é essa?
Então, uma das coisas bacanas com Python, que a gente tem uma classe int42 que herda tudo da classe int. Eu estou fazendo uma sobrecarga só do método add, o método str. A gente sabe que quando a gente faz a mais b, é um açúcar sintático que chama esse método aí, que é o que faz a brincadeira acontecer. Vamos para as considerações finais. Deixa eu só mostrar. Mostrar um joguinho que eu fiz faz um ano em Fortaleza. Deixa eu ver se a internet vai permitir eu carregar isso aqui. Esse joguinho tem uma história que eu fiz ele bêbado. Eu estava fazendo um curso que você tinha que fazer um jogo por semana. A gente estava na Python Nordeste. O pessoal fechou um bar com toda a produção de chopp lá. Então, cada um tomou umas 8 canecas, né? E depois o pessoal saiu desse bar, foi para outro bar. E o japonês tem dificuldade com bebida, né? Então, eu cheguei no hotel bastante tonto, mas eu tinha que entregar esse negócio e eu falei, pô, eu vou fazer esse negócio, né? Então, todos os sprites, eles são sprites que são dados pelo curso. A gente só faz a parte de lógica de programação. Tem que carregar isso aqui da internet. Talvez não dê para rodar agora, mas em casa vocês rodam aqui, que tem um asteroides aqui. Tudo bem, tranquilo. Eu vou deixar carregando lá. Bom, vou deixar um tempo para perguntas. Tem também um programinha para baixar fotos de amigos do Facebook. Eu fiz uma proteção de tela do Android, que a cada 3 segundos fica mudando a foto de uma pessoa. Aí você dá um tuk-tuk, vê quem que é, né? Isso é bom para lembrar do nome dos alunos. Esse é o programinha, o screenshot do Asteroids, que é o programinha que dá para rodar. Ele só não roda no Internet Explorer. Então, terminando a minha palestra, 1 ano, 26 palestras, 14 minicursos, conheci um monte de gente. Então, esses são os eventos que eu acabei indo por causa do curso. Para minha universidade, uma coisa interessante a gente começou a utilizar a aula invertida. Então, o pessoal assiste o vídeo, sobra mais tempo para a gente fazer exercícios, né? Que é o que o pessoal aprende, né? Os alunos que ficam de DP, se eles passam no curso, eu passo a nota, eles não precisam fazer a recuperação. A comunidade Python tem utilizado isso para ensinar programação para um monte de gente. A gente teve vários Python Days. A gente, esse ano, vai migrar para a plataforma OpenEDX, que é uma plataforma do EDX, né? O Gileno está fazendo essa migração. Ele acabou de ser pai, então vai demorar um pouco. Bom, recado final. Façam as coisas acontecerem. Não pensem muito, apenas façam. Perguntas. Muito obrigado.